Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Navio encalhado. Capitania dos Portos segue acompanhando situação. Inquérito deve ser concluído em 90 dias. Reitor Fernando Carvalho e deputado Alan Garcês vistoriam a unidade do NEV, o Núcleo de Extensão da Vila Embratel. Parceria visa a reforma do espaço. E ainda, Páscoa, Lojas Americanas abre mais de 130 vagas temporárias em 41 municípios maranhenses. E Ministério do Turismo exclui São Luís da lista de cidades com as maiores festas de carnaval do país. Tem também esporte, Paulo Pellegrini no comentário. Quase 5 anos depois de implantado, o VAR ainda é utilizado de forma errada no Brasil? E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre ESG e reputação, sinônimo de sobrevivência empresarial e competitividade. Entrevista com a jornalista Adriana Vieira. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos, bom dia Mayra Nogueira. Bom dia Adalberto Júnior, bom dia ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Hoje é terça-feira, tenha um ótimo dia. Dia 20 de fevereiro de 2024, Dia Mundial da Justiça Social. Também Dia Internacional de Fumar Cachimbo. Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo. E também Dia de Tácita, deusa do silêncio e da virtude na mitologia romana. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 99217-2647. Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, ex-Twitter e Facebook. Também estamos no Radiosnet e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E a gente vai acompanhar aqui para quem estiver no YouTube, então no site da 106, as imagens também, tá? Confira www.universidadefm.ufma.br ou então Jornal Rádio Universidade lá no YouTube. E a gente começa com o imparcial, né? Aqui na manchete, inquérito vai apurar encalhe de navio. Navio mercante Forte de São Felipe continua encalhado no canal de acesso ao terminal da Alumar, em São Luís. No último domingo, ocorreram 2 tentativas de reflutuação, uma durante a madrugada e outra à tarde. Na ocasião, a Capitania dos Portos enviou uma equipe para o local e 6 rebocadores foram mobilizados, mas a operação não foi bem sucedida. As informações complementares aqui com Borges Júnior daqui a pouquinho, ao vivo aqui no Jornal Rádio Universidade. Também destaque, governo coordena frente de trabalho para a instalação da indústria Impasa em Balsas. Destaque também estrutura de segurança, 6 delegacias foram completamente reformadas e entregues durante esta segunda-feira na Grande Ilha, e mais 15 obras no interior do estado. Lojas Americanas abre mais de 130 vagas no Maranhão. Daqui a pouquinho essa informação também, tá? Promoção Semana do Cinema 2024 traz ingressos a R$12. Olha, vamos aproveitar aí ao cinema, né? Ter essa experiência única. 7h15. Quem vem agora é o Jornal Pequeno, né? Os destaques do Jornal Pequeno. Nesta terça-feira, dia 20, manchete: Brandão inaugura obras em delegacias da Grande Ilha e reforça a segurança pública. Destaque também: IBGE trabalha em revisão do PIB com a intenção de captar mudanças na economia. Ministério Público firma cooperação técnica para a cessão de sistema ao MPMT. Ministério Público. E mais de 300 mil estudantes retornam às aulas da rede estadual
do Maranhão. Para finalizar, Israel declara Lula como persona non grata após fala sobre o Holocausto, e Duarte Júnior apresenta projeto para atender pais e mães atípicos. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta terça-feira. Daqui a pouquinho, destaques da internet, 7h16 agora, Mayra. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Quem vê agora é o professor Euclides Moreira Neto com seu comentário matinal. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade FM. Hoje, 20 de fevereiro. A data de hoje se comemora o Dia Mundial da Justiça Social. E esse é o tema da nossa crônica de hoje. O Dia Mundial da Justiça Social é comemorado anualmente em 20 de fevereiro. Esta data é de extrema importância para ajudar a fortalecer a luta contra a pobreza, exclusão, preconceito e desemprego, em busca do desenvolvimento social dos países. Alcançar a justiça social significa promover uma convivência pacífica e saudável entre as nações, eliminando barreiras do preconceito, seja por motivos de raça, etnia, religião, idade ou cultura, por exemplo. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 26 de novembro de 2007, sendo comemorada pela primeira vez em 2009. O Dia Mundial da Justiça Social foi criado como um reforço para o estabelecimento das metas propostas pela ONU na Cimeira Mundial do Desenvolvimento Social em 1995, Cúpula Social de Copenhague e na Cúpula do Milênio, entre outros fóruns da organização. Entre as principais ações a serem atingidas com esta iniciativa está a eliminação da pobreza, o bem-estar da população e o fim de qualquer tipo de discriminação dentro da sociedade. Dadas essas informações sobre o Dia Mundial da Justiça Social, retornamos ao estúdio. A gente agradece, professor Euclides. 7h18 agora, Mayra. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Trazendo as primeiras informações do trânsito da manhã desta terça-feira, 7h18 agora aqui pelo Waze. Informações de algumas avenidas. Daniel de Latouche, neste momento, segue demandada também a Maria Andreasa, né? Entre outras, a gente já observa por aqui na Avenida Daniel de Latouche, também aqui pela UFMA, Avenida dos Portugueses. Informações complementares, professor Euclides. Meu caro Adalberto, passando agora para dar informes sobre o tempo e o trânsito na região da Ponta da Areia, do São Francisco, Renascença, Calhau e adjacências. Há um alerta amarelo para esta terça-feira aqui na nossa região e o tempo vai permanecer chuvoso durante todo o dia. O trânsito nesse momento já está bastante movimentado, porém tem fluidez em todas as principais avenidas. Engarrafamentos mesmo só na rotatória do comando da Polícia Militar, que tem dado aquele nó constante, e na região do Marcos Center. Vamos torcer para que a terça-feira acabe em paz aqui na nossa região. Adalberto. Obrigado, professor, pelas informações. Aqui pela Avenida São Marçal, no João Paulo, né? O trânsito vai seguindo demandada, né? A avenida demandada nesse momento lá pelo João Paulo, também naquela área ali do antigo Lítero, Avenida Casimiro Júnior, no Anil também vai bastante demandada neste momento. Mais informações, Borges Júnior. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos que nos acompanham nesta terça-feira. Trazemos informações do trânsito no dia de hoje, que São Luís, Adalberto, amanhece sob chuvas que acabaram trazendo como consequências transtornos à população, a exemplo dos diversos pontos que acabaram se formando ao longo das principais avenidas da capital, na Avenida Senador Vitorino Freire e também na Avenida Beira-Mar, há trechos nessa situação,
E em relação à fluidez, no geral, o trânsito mais lento nos principais corredores da capital neste momento, isso nos dois sentidos, tanto o bairro centro quanto o centro-bairro, trânsito bastante lento nessas duas situações, nesses dois sentidos, muito por conta da chuva que normalmente deixa o trânsito mais lento, diferente do que acontece durante a semana. Reforçando, Adalberto, que em função das chuvas, a pista está molhada, a gente lembra que o condutor precisa redobrar a atenção, praticar também a direção defensiva para que se evite aí acidentes. Adalberto. Borges, se você quiser participar também, mande seu WhatsApp 992172647 aqui no Jornal Rádio Universidade. 7h21 agora, Mayra Nogueira. Notícias da cidade. Trazendo Borges para falar sobre navio encalhado, né? Ontem Borges trouxe essa informação e continua, né? A situação está sendo acompanhada pela Capitania dos Portos e o inquérito deve ser concluído em 90 dias, não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto. O navio mercante, o Forte de São Felipe, ele continua encalhado aqui em São Luís, no litoral, e segue sem previsão para que essa situação seja revertida. O navio, a gente lembra, ele encalhou no último sábado, ele estava no canal, já está no canal de acesso ao terminal da Alumar aqui em São Luís. A Capitania dos Portos segue acompanhando essa situação, a situação da embarcação. O navio, ele é de bandeira brasileira, continua preso no canal de navegação no Estreito dos Coqueiros, embarcação que saiu do porto de Juriti, no Pará, está carregada com bauxita, são 22 mil toneladas do produto. A Capitania dos Portos já informou também que não há danos estruturais no navio e também não há riscos de vazamentos da carga. Os tripulantes que estavam na embarcação já foram assistidos. Agora o inquérito administrativo foi instaurado. Esse inquérito ele vai apurar as circunstâncias e também os responsáveis, por assim dizer, pelas falhas que levaram ao encalhe desse navio. Esse resultado é o resultado desse inquérito administrativo. Ele tem prazo limite de 90 dias para ser apresentado. Adalberto. Se esse material não escoar, né, a bauxita, tá tranquilo, tá? E segue aí essa operação e também esse inquérito. 7h23, Borges, mudando de assunto, aliás, por enquanto a gente fica com isso. Se tiver mais informações do trânsito, daqui a pouquinho, no segundo bloco, pode chegar junto, viu, Borges? 7h23, agora do ao vivo a gente vai para um material de Borges Júnior aqui para falar sobre o reitor Fernando Carvalho e também o deputado Alan Garcês, que vistoriaram ontem a unidade, melhor dizendo, do NEV, que é o Núcleo de Extensão da Vila Embratel, e uma parceria visa a reforma desse espaço, não é isso? A visita foi ao NEV, Núcleo de Extensão da Vila Embratel, nesta segunda-feira. A unidade existe desde 1990. Vinculada à PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFMA, busca amenizar a desigualdade social, além de contribuir com o desenvolvimento cultural e econômico da comunidade daquele bairro, circunvizinho à cidade universitária Dom Delgado. Dentre as ações desenvolvidas estão as ligadas à saúde, com a atuação de professores e alunos dos cursos de medicina, enfermagem, odontologia, nutrição, dentre outros. Durante a visita, o deputado federal Alan Garcês, da bancada maranhense do Partido Progressista, reafirmou seu compromisso com a UFMA. Olha, a gente teve um pouco antes, no prédio da reitoria, no gabinete do reitor, o trabalho desse deputado federal também, por ser professor da casa, é melhorar as condições aqui da nossa universidade. E agora a gente veio conhecer o Neves, né, se deparar com essa realidade que a gente precisa realmente recuperar esse prédio, reformar esse prédio, para a gente entregar para a comunidade uma prestação de serviço adequada. O reitor da UFMA, professor doutor Fernando Carvalho, reforçou a importância do apoio recebido e a responsabilidade social da universidade. Nós estivemos aqui, né, com o deputado Alan Garcês, que é nosso professor, né, da medicina, e é um deputado que está apoiando a universidade efetivamente, né, com suas emendas, e nós viemos aqui visitar o Neves, que é uma das ações que nós vamos fazer com essas emendas
dada pelo deputado, que é toda a reforma do Neves, para que a gente possa, né, trabalhar com a comunidade, ou seja, a responsabilidade social da universidade junto a essa comunidade que fica em torno da instituição e que é necessário que a gente tenha ações efetivas, principalmente ações de extensões, para melhorar a qualidade de vida dessa comunidade. Opinião compactuada pela pró-reitora de Extensão e Cultura da UFMA, Zefinha Bentivi. Eu avalio de forma muito positiva. Eu acho que o representante nosso, que é um deputado, tem um dever para além do constitucional, um dever de cidadania. E o deputado Alain está demonstrando isso. A visita ao NEV é fundamental. Ele está engajado conosco no sentido de nos ajudar a fazer a reforma. Este núcleo aqui é uma referência para a comunidade. A gente atende a população em geral. É um campo de estágio, é um campo de ensino, de extensão, sobretudo, de pesquisa. Quando um parlamentar se compromete com uma causa desta, que é uma causa social justíssima e relevante, nós só temos que agradecer e ficarmos felizes com a decisão dele, que sempre será bem-vinda para nós. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM. Sete horas 27 minutos agora, né? Que esse núcleo ele venha, né? Para somar, claro, sempre com a Universidade Federal do Maranhão e, claro, a comunidade, né? Parabenizando aí a parceria. Reitor Fernando Carvalho, Universidade Federal do Maranhão, deputado Alain Garcês. 7 horas 27 minutos. A folia carnavalesca segue neste fim de semana em São Luís, com a realização dos desfiles competitivos das escolas de samba e blocos tradicionais na passarela do samba Chico Coimbra, lá no Anel Viário. A festa começa na sexta-feira, dia 23, segue no sábado 24, domingo 25, para torcer e ver de perto o espetáculo. Os foliões podem tirar os ingressos para as arquibancadas gratuitamente no local dos desfiles durante os 3 dias, a partir de 3h30 da tarde. Este ano, as noites da folia na passarela do samba Chico Coimbra ocorrerão da seguinte forma: na sexta-feira, dia 23, desfile de 7 blocos tradicionais do grupo B e 5 escolas de samba. No sábado, competição segue com as apresentações de mais 8 blocos tradicionais do grupo B e outras 5 escolas de samba. E no domingo, dia 25, desfilam os 17 blocos tradicionais que integram o grupo A. Maravilha, né? Vai acontecer, portanto, desfile de escolas de samba neste final de semana aí, de sexta a domingo aqui no Anel Viário. 7 horas 29 minutos, Borges volta ao vivo, ele traz informações agora, Borges, sobre a Universidade Federal do Maranhão, aprovando aí, aprovada, melhor dizendo, né, para integrar o mestrado profissional em Administração Pública em Rede Nacional Profiap. É isso, Borges? Exatamente, Adalberto. A UFMA foi aprovada para participar do mestrado profissional, mestrado em Administração Pública em Rede Nacional, que é o Profiap, ampliando então aí oportunidades de pesquisa e qualificação na área da administração pública. O mestrado profissional em rede, ele permite aos estudantes e profissionais da área a expansão e o contato com disciplinas e professores de diferentes instituições federais. Foram selecionadas 20 instituições associadas, incluindo a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão. O Profiap, Adalberto, é um programa de pós-graduação stricto sensu em administração pública, reconhecido pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. Outras informações, elas podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações aqui no primeiro bloco do Jornal Rádio Universidade. Você confere no segundo bloco aqui no Jornal Rádio Universidade. Páscoa, Lojas Americanas abre mais de 130 vagas temporárias em 41 municípios maranhenses. Ministério
Ministério do Turismo exclui São Luís da lista de cidades com as maiores festas de carnaval no país, olha só. No esporte, Paulo Pellegrini faz um comentário sobre quase 5 anos depois de implantado, o VAR ainda é utilizado de forma errada no Brasil. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre ESG e reputação, sinônimo de sobrevivência empresarial e competitividade. Entrevista com a jornalista Adriana Vieira. Não perca, segundo bloco, promete, viu? Tem também previsão do tempo, as manchetes nacionais e tudo ainda, né? Tudo mais no segundo bloco. Não sai daí, a gente volta já já. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. O Colégio Laboro, agora com ensino médio. A qualidade que você já conhece, com educação de excelência, agora do ensino fundamental ao médio. Aulas de robótica e inglês todos os dias. Uma super equipe de professores que desenvolve os melhores métodos de ensino. O melhor ensino, a melhor estrutura e preços imbatíveis. Matrículas abertas. Informações: colégio.laboro.edu.br. Sou Laboro. Sou nota máxima no MEC. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. 7 horas 33 minutos agora, Mayra, trazendo rapidamente aqui as manchetes dos principais portais da capital maranhense na manhã desta terça-feira. A gente começa com o Jornal Pequeno. Jornal Pequeno que, na verdade, a gente já até trouxe a informação deles aqui, que foi a do desfile das escolas de samba, confirmado para este fim de semana em São Luís. Passarela Chico Coimbra ainda receberá o brilho dos blocos tradicionais na ilha. Que maravilha, né? Que maravilha. Nossa cultura local aqui, nossa uma certa exclusividade, né? Bloco tradicional só existe aqui, né? Bloco tradicional, até onde se sabe. E desfile das escolas de samba, mas desfile de escola, né? Uma produção bem nossa também, né? Tradicional aqui. Enfim, vai acontecer, tá? 7 horas e 34 minutos lá no G1 Maranhão. Sem previsão, desencalhe de navio carregado de bauxita no litoral do Maranhão. Depende de planejamento e licenças ambientais. Destaque também lá no G1, colisão entre carro de passeio e carreta deixa um morto na BR-226. Trânsito, né? Trânsito nas BRs. E lá em O Imparcial, o governador Carlos Brandão recebe desembargadores e deputados. O próprio governador publicou o encontro nas redes sociais. Ontem, segunda-feira, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, recebeu visita de cortesia de deputados e desembargadores maranhenses, registro que demonstra boa relação entre os poderes. O próprio governador publicou o encontro nas redes sociais. É isso aí. 7 horas e 35 minutos agora. O professor Euclides vem, Mayra Nogueira. Ele vai falar sobre lojas americanas abrindo aí mais de 130 vagas temporárias em 41 municípios, oportunidades justamente no período de Páscoa. Nisso, professor? As lojas americanas anunciaram a abertura de 138 vagas temporárias para 41 municípios maranhenses para o período da Páscoa.
As inscrições vão até 15 de março e o processo seletivo acontece de forma presencial e online. Os candidatos devem possuir mais de 18 anos, ter ensino médio completo e perfil para trabalhar como operador de loja. Entre as atividades estão operação de caixa, atendimento ao cliente, organização de itens nas gôndolas, barreiras de ovos de Páscoa e suporte à operação de retirada na loja de pedidos feitos pelo site e pelo aplicativo. Após a contratação, os contratos passarão por treinamentos, integração e ambientação nas unidades de trabalho. Além de salário, os contratados receberão benefícios como vale transporte, vale refeição e seguro de vida. Adalberto. Muito obrigado, professor Euclides, pelas informações. E Mayra Nogueira, daqui a pouquinho tem a previsão do tempo, né? Te amanheceu aí com chuva. Quero dar um alô aqui para a Rosenilde Caldas, acompanhando a gente, também a Marcileia. Bom dia, Marcileia. Também Mari Silva, bom dia, Adalberto e equipe. Tá aqui Mari Silva Mourão e Ronaldo Teixeira e família, as filhas Sofia, Maria Helena, esposa Adriana, sempre com a gente aqui no YouTube. Muito obrigado pela presença de todos e todas. O professor Euclides volta, Mayra, e ele vai falar agora sobre o Ministério do Turismo, né? E São Luís, que foi excluída da lista de cidades com as maiores festas de carnaval do país. Como assim, né, Mayra? Professor Euclides. O Ministério do Turismo está em discussão com o governo da Jamaica para estabelecer uma parceria visando a criação de um voo direto. Sete horas 37 minutos agora, é o professor Euclides, mas é o outro assunto que é justamente, Mayra Nogueira, sobre o Ministério do Turismo excluindo, que a lista do Ministério do Turismo, que não tem aí São Luís como uma das cidades com as maiores festas de carnaval do país. Agora sim, professor Euclides. Ao longo de 5 dias, entre 9 e 13 de fevereiro, foi divulgado que São Luís teve o maior e melhor carnaval do Brasil. Porém, a capital maranhense ficou fora da relação das cidades que promoveram as maiores festas de carnaval do país, segundo o Ministério do Turismo. De acordo com dados do Ministério do Turismo, Recife, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo abrigaram as maiores festas do país. Foz do Iguaçu foi destaque em receber turistas que fugiram da folia. Adalberto. Muito obrigado, professor Euclides. 7 horas 38 minutos agora. Mayra, aproveitando aqui, professor Euclides, né, trazer informações também sobre o Ministério do Turismo, né, que a gente acabou colocando aí também, que agora eu não estou encontrando aqui, Mayra está aqui, que é sobre... Articula o voo direto, né? Sim, com a Jamaica, né? Entre... São Luís e Jamaica. Brasil e Jamaica, é isso aí. Brasil e Jamaica, vamos lá. O Ministério do Turismo está em discussão com o governo da Jamaica para estabelecer uma parceria visando a criação de um voo direto entre os dois países. Esta iniciativa será abordada durante a conferência do Dia Global da Resiliência do Turismo, a ser realizada neste fim de semana na Jamaica, onde Ana Clara Lopes, secretária executiva da pasta do turismo, se reunirá com representantes do governo jamaicano. O objetivo é viabilizar um voo direto partindo de São Luís, no Maranhão. Além disso, durante a conferência está prevista a renovação de um acordo de cooperação turística entre Brasil e Jamaica. Este acordo abrange diversos aspectos, incluindo o intercâmbio de informações sobre tecnologia no campo da indústria do turismo, a troca de especialistas no setor e o desenvolvimento de atividades promocionais conjunta entre os dois países. Adalberto. Obrigado, professor. 7 horas 40 minutos agora. Previsão do tempo, Itágua de Maré. Com as informações da previsão do tempo, Mayra, São Luís, que amanheceu com chuva, permanece chovendo e deve continuar chovendo pela manhã, tarde e noite.
A umidade está a 100%, a temperatura é de 24 graus e a média mínima 24 e máxima 26 graus. Informações do site Clima Tempo. Vamos aqui à tábua de maré nesta terça-feira, dia 20 de fevereiro. Pré-amar, a primeira aconteceu às 3h54 da manhã com 4,8 metros. A segunda será às 4h23 da tarde, também com 4,8 metros. Baixa-mar, a primeira acontece logo mais às 9h58 da manhã com 1,7 metro e a segunda às 11 da noite em ponto com 1,4 metro. Notícias do Brasil. Confira com a gente as manchetes dos principais impressos do país na manhã desta terça-feira, começando com Folha de São Paulo. Lula chama de volta embaixador em Israel. Crise se agrava. Governo Netanyahu declarou o brasileiro persona non grata após comparação de ação israelense em Gaza ao Holocausto. A crise diplomática entre Brasil e Israel se agravou ontem com reações de ambos os lados após o presidente Lula comparar no domingo as ações israelenses em Gaza ao Holocausto. O governo Netanyahu declarou o brasileiro persona non grata, manifestação de que o líder não é bem-vindo em território israelense. Destaque de Folha de São Paulo, aliás, de O Estado de São Paulo, é também no mesmo bordão. Após comparação de Gaza ao Holocausto, Israel declara Lula persona non grata. Brasil não se retratará. Embaixador sofre reprimenda e é chamado pelo Itamaraty. Destaque também em O Globo, nesta terça-feira, crise diplomática se agrava. Persona non grata para Israel, Lula chama embaixador de volta. Comparação feita pelo presidente brasileiro da ação israelense em Gaza com o Holocausto deteriora relação entre os países. 7h42 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. Duas coisas para se fazer com bastante cuidado, Mayra Nogueira. É dirigir carro e também jogar futebol. E é sobre isso que Paulo Pellegrini vem tratando, porque o VAR ainda é utilizado de forma errada no Brasil, mesmo após 5 anos de implantação. Por quê, Paulo? Gol de mão, gol em impedimento, pênalti escandaloso não marcado, situações que historicamente deixavam o torcedor irritado no futebol, cuja solução era simples: olhar a imagem na TV. Durante décadas, a FIFA relutou, mas em 2018 implantou o VAR na Copa do Mundo e foi seguida por diversas confederações, entre as quais a CBF, que o trouxe para nossos campeonatos em meados de 2019. Resumidamente, o protocolo do VAR é trivial. O árbitro de vídeo deve chamar o árbitro de campo quando ocorre erro claro e evidente. Lances factuais, como impedimento ou bola tocar na mão do atacante que faz o gol, basta o VAR informar ao árbitro de campo. Por fim, o VAR deve sugerir ao juiz a expulsão de um jogador por conduta violenta, quando em campo ele deixa passar batido. Em suma, é só para isso que o VAR serve. Mas, quase 5 anos depois, é incrível como é usado de forma errada no nosso futebol. Por aqui, ele é um árbitro fora do campo. Ele apita o jogo junto com o juiz, o tempo todo, situações que não são erros claros e evidentes. O VAR induz o juiz a tomar outra decisão. Na prática, é como se o árbitro de campo tivesse 2 chances de marcar, a olho nu e pelo monitor. Não foi para isso que a ferramenta foi criada. Se fosse assim, bastava apitar olhando os diversos ângulos disponíveis na tela, muito mais precisos que na correria da partida. Ou seja, nem precisaria haver juiz em campo. Pior que ser usado de forma errada é a passividade com que todos os elementos do jogo, jogadores, treinadores, imprensa e os próprios árbitros, já aceitam essa utilização deturpada. Em outras palavras, rasgou-se o protocolo da ferramenta e vai se ficar por isso mesmo. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade.
política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. ESG, sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança, e reputação, sinônimo de sobrevivência empresarial e competitividade. Essa é a temática que a gente vai desenvolver agora aqui com a jornalista Adriana Vieira. Adriana, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez à reunião. Obrigada, é um prazer estar aqui. Que bom ter espaço para falar de uma pauta tão importante, né? Sim, claro, né? E também cada vez mais abrangendo, né? Tomando espaço o ESG, que parece que virou uma coisa mesmo. Você fala de reputação, né? Cada vez mais isso está andando de mãos dadas, digamos assim, para uma boa atuação empresarial, né, que envolve muitas coisas, né? A coisa ela não é tão simples, mas ela deve ser tomada como uma grande iniciativa e deve começar de alguma maneira, não é isso, Adriano? Eu queria que você falasse sobre esse conceito, como isso vem se desenvolvendo, principalmente aqui em São Luís, na nossa capital. Estamos vendo, observando de uma maneira bem ampla, né, uma diversificação, uma maior complexidade em termos de negócios. Hoje a gente vê uma série de coisas frutificando, né, dando frutos aqui em São Luís, isso é muito importante. Com certeza. Bom, o ESG, na verdade, é uma agenda, né, que vem do inglês, é um resumo, né, das 3 letras do E de environmental, que é meio ambiente, S de social e G de governança. Então, ESG ou ESG é, na verdade, uma agenda dentro da sustentabilidade. A sustentabilidade é o guarda-chuva macro, né, o universo maior, e dentro dessa agenda de ESG, o que se percebe, como é que isso surgiu? Né? Em 2004, Kofi Annan, então presidente da ONU, num encontro com os maiores banqueiros e empresários do mundo, ele sugeriu que eles começassem a observar, a incluir essa agenda ESG, ou seja, priorizar ações de meio ambiente, de social e de governança dentro dos seus negócios, no planejamento estratégico, porque aquilo deveria ser tratado como risco do negócio. Ou seja, não é mais uma ideologia, sustentabilidade, não é mais uma opção, é uma necessidade concreta. E mais que isso, além de uma necessidade de sobrevivência, né, para todo mundo, vai das pessoas físicas às empresas, porque não há um planeta B, não há um plano B para a Terra. Nós usamos os recursos indevidamente por muitos anos e séculos. Agora, a gente vê aí os desastres ambientais, as mudanças climáticas, ou seja, os recursos naturais, eles são escassos, alguns são finitos, então a gente tem que mudar, né, o mindset, a cabeça, o modo de fazer negócios. Entra nessa tendência o capitalismo consciente, que é uma nova onda que defende sim o capitalismo, o lucro, as relações de trabalho e produção, mas olhando com respeito para as pessoas, para o planeta e para o meio ambiente. Isso é que mudou no jogo, e não mudou agora, né? Já vem se desenvolvendo há um tempo, em alguns países já até legislações onde entra a comunicação, que é a minha área de atuação, e a reputação, né? O que isso tem a ver com ESG? Em alguns países já é obrigatório para as empresas produzirem os seus relatos de ESG, ou seja, reportarem ano a ano o que fazem, quais são os riscos do negócio e como elas mitigam esses riscos, como gerenciam as 3 áreas, né, de meio ambiente, pessoas, no social e governança. E aqui no Brasil isso está chegando muito rápido também, porque é necessidade. Em 2024 a 2025, já há uma mudança aí para as grandes empresas com capital na Bolsa de Valores. Elas já vão ser obrigadas a ter um reporte, né, de ESG. Vai haver obrigatoriedade de um relato, né, nessa área. Para as pequenas empresas, não há obrigatoriedade do relato, da auditoria. Mas se a gente pensar que a pequena empresa ela é fornecedora de uma média e de uma grande, ela tem que estar em sintonia com essa agenda. Ou seja, enquanto uma grande empresa que tem toda uma área de meio ambiente, né, tem dinheiro, recurso e tecnologia para descarbonizar, por exemplo, a sua operação, trocar sua frota de carros por carros elétricos,
A gente sabe que a realidade da pequena empresa não é essa, é outra. Mas a pequena empresa pode começar um movimento tão impactante quanto no seu tamanho. Isso, por exemplo, passaria pela redução de uso de papel, das impressões, troca por documentos digitais, o uso de copos descartáveis serem abolidos, né, do escritório. Isso já faz um grande impacto. A reciclagem, destinação de resíduos, fontes de energia, ou seja, há muita oportunidade, não só de você se alinhar com o meio ambiente, mas também como você avançar no social, apoiar projetos sociais. E essa é uma agenda que a Intermídia, a nossa empresa, puxa, porque a gente entende que a reputação não é só divulgação. Divulgação, na verdade, é um momento secundário. Antes de divulgar, a empresa tem que fazer. Né? Então, a gente gosta muito tem um tal do storytelling, que é a moda hoje, né? Que é contar histórias, divulgar as empresas. A gente recomenda os clientes fazerem o story doing. Né? Então, primeiro faça, depois reporte, porque aí não vai ser uma lavagem, uma maquiagem, né? Não vai ser um oportunismo de marketing, vai ser uma realidade. Então, o que a gente aposta, o que a gente criou, eu fui estudar ESG para poder atuar nessa área, né? Eu concluí um MBA nessa área e a gente fundiu aqui na Intermídia essas duas vertentes, né? A orientação às pequenas e médias empresas de como iniciar uma jornada no ESG, o que fazer, que vai desde o estudo dos seus públicos-alvos, né, até a materialidade, que são os riscos do negócio, a natureza do negócio, e aonde você pode inovar no seu plano estratégico dentro dessa área. Mas por que a gente faz isso na divisão ESG da Intermídia? Porque a gente visa a reputação da empresa. Então, a reputação avançou muito. No passado, Adalberto, a reputação era uma coisa que algumas empresas se preocupavam, outras não. Não sei se você lembra, tinha até um grande ditado, né, do tal do low profile. Eu quero ser uma empresa discreta, eu não quero falar, eu estou aqui trabalhando só para ter meu lucro, trabalhar bem para o meu cliente, para o meu funcionário e acionista. Não é mais isso. A sociedade hoje ela é interligada em rede. Todo mundo observa, a sociedade cobra, até mesmo quem não é cliente. Então, hoje, a reputação é a principal licença para uma empresa operar, seja ela de qualquer tamanho. Ela pode ter o melhor produto, o melhor preço, se ela não tem reputação, ela não tem negócio. E reputação passa pela agenda ESG. Dúvida. Adriana, a gente observa isso, né, nos pré-requisitos, né, para negociações, né? Aqui no Brasil, no mercado exterior, a entrada, inclusive, de produtos em outros países, ela depende desses parâmetros, né? Os parâmetros ambientais, enfim, sociais também, eles entram, e você falou muito bem sobre essa questão, né, em não transformar isso aí num greenwashing, né, que também é outro termo que é muito utilizado, que é justamente a instrumentalização dessas coisas, desses atributos, digamos assim, apenas com o intuito de só limpar a imagem e não ter uma coisa mais profunda, né, com esses conceitos que são extremamente importantes. Mas eu queria que você falasse, e você já deu até uma deixa, já deu até um tom aí, digamos, de uma coisa mais prática, né? Porque o questionamento é justamente esse, porque a gente observa e vive em um paradoxo, né? Como uma coisa é tão próxima e às vezes tão distante, né? Mesmo sendo tão próxima. Estamos dentro desse ambiente, dependemos aí, claro, né? Não só das questões ambientais, como sociais também, mas isso em termos práticos, você falou sobre o copo de plástico, enfim, a redução de papel ou a eliminação também, entre outras coisas. Mas o primeiro passo, esses são os primeiros passos, mas como manter e alcançar e lograr um espaço maior, digamos assim, desses conceitos dentro de uma experiência empresarial? Excelente pergunta, e eu acho que é esse o X da questão. É como realmente fazer algo efetivo. Eu diria que a gente tem que começar do zero e ir subindo os passos corretos, né? O zero seria, o passo 1 seria o letramento, o entendimento do que é o ESG e como ele se aplica à sua empresa. Então, eu tenho uma papelaria de bairro, eu tenho uma loja no shopping, eu tenho uma indústria pequena, enfim.
você tem que contratar uma consultoria, né, para que faça, e isso a gente faz na Intermídia, a gente faz o estudo dos públicos, o estudo do diagnóstico, do planejamento estratégico da empresa e aonde o ESG pode se inserir, inclusive como uma oportunidade de inovação. Porque quando a gente faz esse estudo, não é uma questão de custo para a empresa, mas é uma oportunidade, inclusive, de lucro, não só por ela estar numa agenda moderna, para estar em sintonia com o que o mercado global pede, mas também por você rever o seu próprio negócio. Então, você percebe oportunidades ali até de economia, né, de reajuste mesmo das engrenagens. O passo 1 é esse, é fazer um curso, é fazer um letramento da equipe e depois começar uma grande campanha. Esse movimento só dá certo se ele vier do nível da diretoria, do dono do negócio, né, para todas as outras esferas. Não é um movimento de base, mas é um movimento realmente de cúpula, e isso tem que ser liderado pela gestão, pela direção da empresa. O segundo passo é aplicar materialidade. O que é materialidade? Nesse primeiro diagnóstico, você estuda quais são os públicos que esse negócio se relaciona e quais são, enfim, qual é a produção, quais são os riscos do negócio, e aí você forma uma matriz onde tem as prioridades desse negócio e os riscos associados a isso. Isso a gente chama de materialidade. O segundo passo, então, é determinar a materialidade do seu negócio e como ele conversa, quais as oportunidades para o ESG. No terceiro passo, já é você começar a aplicar os projetos do E, do S e do G. Vou dar um exemplo muito pontual, mas muito interessante, né? Virtuoso até. Aqui na Potiguar, ainda sem essa nomenclatura de ESG, porque esse projeto já aconteceu há 4 anos, né? Já vem sendo desenvolvido, a Potiguar, ao estudar, ao rever o seu negócio, é um home center, né? Uma loja de material de construção, percebeu que tinha muito descarte de banner plástico. Então, aquele banner plástico, ela usava nas propagandas um mês e depois descartava. E a empresa se incomodava com isso, porque não era tão sustentável, né? O plástico já é um material que não é virtuoso para reciclagem, enfim. E aí uma ideia dentro da empresa surgiu com um foco apenas ambiental, apenas de reciclar o plástico. Eles contrataram uma artesã para fazer oficinas, né, de corte e costura, mas ao invés de usar tecido, usaria o plástico para fazer ecobags, aventais, enfim. E fizeram uma primeira turma, mas o objetivo era meramente descartar aquele plástico. Então, essa turma foi feita na própria empresa, aberta à comunidade, que eles fazem vários cursos lá, né? Tem a experiência do cliente na loja, e era só isso. E aí o nosso olhar, né, de consultoria já ampliou esse foco. A gente já falou, olha, vamos unir o E do ambiental, que está muito bom nesse projeto, com o social. Vamos levar esse projeto para as periferias. Há muitas mulheres, né, no Maranhão que estão fora da idade escolar, que estão dentro da zona rural, elas estão ociosas de tempo, mas elas não têm educação formal, elas não concluíram o ensino médio, elas não têm um diploma de nada, mas são mães, donas de casa, que têm tempo livre. Então, se a gente leva, por exemplo, um curso desse de corte e costura, mas usando o banner plástico, e ensina essas mulheres a fazerem ecobags nas zonas rurais, sem elas precisarem sair de casa, na sua própria comunidade, de repente a gente pode estar também ali descobrindo talento. É claro que nem todas vão virar empresárias ou artesãs, mas de um grupo de 10, de 20 mulheres, você descobre 5, 6, 10 que começam a ter um novo negócio a partir daquela oficina que foi gratuita, que foi levada pela empresa, e aí a gente uniu o ambiental, onde havia o descarte do banner de uma forma virtuosa. Na verdade, não era o descarte, nem era a reciclagem. Era um conceito ainda melhor na economia circular, que tem a ver com o ESG, que é o upcycling, é quando você pega um produto já industrializado, ou já realizado, e você transforma num segundo produto mais virtuoso, né? Com um ciclo de vida maior e uma utilização melhor. Então, quando você pega um banner plástico de uma propaganda e você que ia descartar, e você transforma numa sacola ecobag, né, para usar na feira, no mercado, e que tem uma vida, enfim, até a pessoa realmente querer, né, até jogar fora, porque não vai, é um produto ali para a vida toda, digamos assim, você transforma aquilo num segundo estágio mais virtuoso do produto. Então, isso é um exemplo de upcycling que a Potiguar fez. Mensalmente tinha essas oficinas, levava essa artesã, bancava todo o projeto, e a zona rural recebia através de associações de moradores, de bairros, e aí entra o S do social. Você está transformando vidas também de mulheres
levando capacitação, levando, né, o vírus ali do empreendedorismo, do microempreendedorismo, que é uma coisa que eu acredito muito. Então, o que a gente busca fazer também é trazer esse conhecimento que a gente tem do mercado, quais são os projetos sociais sérios, porque às vezes uma empresa de grande porte vai criar sua fundação social, mas a de pequeno, que tem R$100, 200, R$300, que poderia estar investindo no social, mas ela só tem isso. Como é que ela faz? Ela, então, se associa a projetos sérios. Pode haver um pool de empresas, de microempresas, por exemplo, juntas, patrocinando um projeto como esse, de geração de trabalho e renda. Então, há muita oportunidade no Maranhão. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente reclama, né? É um mercado pobre, é um estado pobre, um país como o Brasil, que é difícil, mas é nesse momento também da dificuldade que a gente tem as maiores oportunidades de avanço, de inovação. Então, crise, eu não gosto da palavra, eu tiro o S e boto o CRI, né? Acho que o SG e reputação tem tudo a ver com isso. É a gente criar, é para isso que a gente trabalha. Na Intermídia, o nosso slogan é comunicação com propósito. Então, muito mais que só comunicar uma ação de assessoria de imprensa, a gente quer realmente entrar nos negócios, na inteligência do planejamento estratégico, trazendo essa visão, né, de várias frentes. A gente não faz nada sozinho. Então, a gente vai buscar um consultor de meio ambiente, vai buscar uma consultoria, de repente, de social, e a gente juntos tem um pool, né? A gente atua em contato com a Rede ESG Brasil, da qual eu sou coautora de um livro que a gente lançou para as PMEs, né? Então, é muita oportunidade, Adalberto, e é só começar, mas começar correto, você falou tudo. Acho que tem que ter um letra, porque senão vira moda, né? É uma palestra que você faz sei lá, no Dia Mundial do Meio Ambiente na tua empresa e acha que isso foi ESG. Ou então parabenizar a comunidade LGBTQIA+, no dia, enfim, relacionado a essa causa. E não é só isso. Isso é lavagem, né? Doação de cesta básica no Natal e dizer que tem uma responsabilidade social atuante em sintonia com o SG. Mentira, isso é lavagem. Então, o passo correto é esse, é ir do zero, fazer o letramento, fazer um curso básico que a gente tem, a gente oferece isso em 8 horas apenas, não é nada, né, nem tão caro e nem tão inacessível, então é acessível a todos os portes de empresa, e a partir desse entendimento, desmistificar a coisa, porque não é tão difícil quanto parece, não é complicado, é complexo, mas não é complicado, veja a diferença, né? E é realmente estimulante quando você... Porque a Potiguar, por exemplo, com esse projeto, eles não só atingiram essa questão do social, né, como também descartaram os plásticos que incomodavam de uma maneira muito virtuosa. Então, é oportunidade, sim, de negócio, de propósito para o negócio. Maravilha. Adriana, me vem um verbo à cabeça, né, assim, ao pensamento, que é despertar, que é bem interessante. Eu queria finalizar com você falando sobre, nessa questão também do despertar, né, sobre uma obra chamada ESG, Estratégia de Sucesso, lançada ano passado, né, pela editora Lisboa. Você faz parte desse projeto também. Enfim, a gente finalizar, amarrar tudinho hoje que a gente falou aqui com um livro, né? Ler é muito bom, né? Tem várias experiências, né? Claro, palestras e tudo mais, né? O vídeo da internet, que como esse aqui vira também, né? A pessoa pode ver, enfim, tem esse contato, mas também tem uma leitura que é uma coisa mais profunda, né? Indo também na contracorrente da coisa da instantaneidade da internet, né? Que a gente vê a coisa tudo muito fragmentada e acaba no final não entendendo muita coisa. O livro ele ainda é muito importante, e uma leitura boa, concisa e compenetrante, ela tem resultados muito positivos também. Enfim, vamos falar sobre esse livro para a gente finalizar. Olha aí, o ESG. Está aqui, exatamente. Esse livro ele é fruto de colegas que se reuniram. Nós cursamos o MBA, né, em ESG pelo IBMEC, concluímos esse MBA e pensamos que a gente tinha que ir além. Democratizar aquele conhecimento, né? Há muitos pequenos empresários que não têm tempo, não têm recurso de cursar um MBA, não tem tempo para isso, e a gente aqui nesse livro reuniu, na verdade, 22 coautores, pessoas de áreas completamente diferentes. Então, tem um especialista no varejo, tem o rapaz da indústria, eu falando sobre comunicação e reputação, uma outra colega já fala sobre como o associativismo fortalece as pequenas e médias empresas dentro do ESG. Ou seja, cada capítulo é um tema diferente, mas é quase um mini manual com ideias, como implantar o ESG. Então, é realmente um despertar. Acho que o verbo você não poderia ter sido mais feliz. Dentro desse letramento que eu falei, que é o passo 1, é você conhecer, entender o que é o ESG,
esse livro tem exatamente essa função. Foi coordenado, né, pela Rede ESG Brasil e editado pela Editora Lisboa, e eu abro o livro falando de reputação e ESG. É um novo momento para as empresas onde não tem como não priorizar isso, senão você está fora do jogo do negócio. Isso para qualquer porte de empresa, né? E depois cada capítulo vai abordando uma temática, como eu disse, específica, mas eu diria que é um livro que você pode ler enquanto diretor, CEO, dono do negócio, pode compartilhar com a sua equipe para entender melhor, está dentro dessa proposta de letramento, de desmistificar o que é o ESG, aqui é muito bem explicado, sem tecnicismo, e eu acho que é a primeira obra, na verdade, voltada para esse fim, porque tem muitos livros, né? Nem muitos não, há alguns livros falando sobre o tema, mas já com pegadas mais de sustentabilidade, de descarbonização, enfim, esse aqui é geral. Ele vai do social à governança, a gente tem um pouco de cada letra e ideias, né? Realmente cases práticos. Eu trago esse case da Potiguar aqui em detalhes nesse livro, então eu acho que é uma leitura muito recomendada. A gente tem alguns poucos exemplares ainda aqui na Intermídia, e ele também está à venda pela Amazon. Ele já é best-seller, foi lançado em outubro do ano passado, e já é best-seller pelo nível de vendagem que alcançou. Então, assim, eu fiquei muito feliz, me senti muito honrada por ser a única representante do Norte e Nordeste nessa obra. E o nosso papel é esse, é causar esse despertar, porque a gente não tem tempo a perder. Não tem tempo a perder tanto pela urgência ambiental, né, pelo planeta que está aí, gritando por uma nova chance, né, de se regenerar, e passa pelos nossos hábitos, como pessoa física, como a gente trata o lixo, como o que a gente consome, e passa também pelas empresas, né? O social não justifica a gente ter pobreza, e aquele prêmio Nobel, né, Yunus, ele defende muito isso, não justifica ter pobreza no mundo. Ele lançou um livro recente também, que é uma outra leitura, que é O Mundo dos 3 Zeros, onde ele quer zerar a pobreza, entre outros aspectos negativos. E isso é possível através da união, através de um planejamento estratégico, onde reputação e ESG sejam coordenados de uma forma profissional e priorizados em qualquer tipo de negócio. É essa a proposta hoje de trabalho da Intermídia, é assim que a gente atua, e a gente traz ideias nessa área. Então, assim, existe esse despertar em São Luís, a gente já mantém contato com algumas empresas, enfim, mas a gente precisa alavancar isso, né, como uma coisa mais forte. Não é realmente uma opção ideológica da empresa A ou B, mas tem que ser um movimento, como foi a qualidade total, lembra? Quando surgiu, era aquela coisa de fazer 5S, depois foi avançando, e realmente a qualidade total hoje, ninguém fala que tem qualidade, né? Ou seja, tem que ter, senão você não está no mercado. E realmente, ESG e reputação, na minha visão, é isso. É o tem que ter dessa nova era de negócios, né? Então vamos despertar, né, Adriana? Vamos. Acabei de receber aqui a Adriana Vieira, ela é especialista em ESG e reputação, ela é CEO da Intermídia Comunicação Integrada, jornalista, empresária, premiada, enfim, fez parte do nosso plantel aqui da Rádio Universidade, né? A gente tem muito orgulho. Muito bacana. Enfim, uma jornalista que que dispensa até apresentações. Adriana, muito obrigado pelas suas informações aqui. Enfim, boa sorte sempre nesse trabalho, né, brilhante, e que continue brilhando e despertando também outras pessoas, né? Que isso é importante. Muito obrigado. Eu que agradeço esse espaço, e que bom que a gente tem a Rádio Universidade, tem esse espaço com você, Adalberto, de pautas realmente relevantes para a sociedade. Você desperta a gente todos os dias, né? Então, parabéns pelo seu trabalho também para a rádio. Olha, eu que agradeço. Agora eu ganhei o dia aqui, viu, Mayra Nogueira? Ganhei o dia. Muito obrigado, Adriana. Bom dia e abraço também a todos lá da Intermídia também, né? Obrigada. Bom, esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Eu e Mayra Nogueira, a gente volta amanhã também com o professor Euclides Borges Júnior e todo mundo da equipe. Mais um Jornal Rádio Universidade. Fiquem com Mayra agora, no Sessão das 8, melhor do pop nacional e internacional. Quer ver, rever tudo de novo? É só ir lá no site www.universidadefm.ufma.br ou diretamente no YouTube, Jornal Rádio Universidade. Até amanhã.